Salve, torcedor vascaíno! Mais um Faísca tá on na área. Ai, meu Deus do céu, que semana para o torcedor vascaíno. Uma derrota em que o Vasco jogou muito bem contra o rival, faltou isso aqui para sair com os 3 pontos, e na última quinta-feira, aquela partida contra o Internacional que ninguém entendeu nada. Um Vasco que jogou muita pouca bola, um Vasco que assistiu os jogadores do Internacional. O que o Alan Patrick fez quinta-feira em São Januário foi praticamente um desfile dentro de campo. E agora o técnico Ramon Dias falou na coletiva e eu estou fechado com ele. Precisa replanejar e precisa pelear. E agora, com quais jogadores ele consegue fazer isso? Hoje, minha resenha por aqui é sobre isso. Tentar aí qual escalação será melhor para o Vasco. Será que existe uma ou ele tem carta branca para escalar o que ele bem entender? Galera, enquanto a guitarrinha toca, já vou pedir um favor para você. Senta o dedão aí no like para fortalecer o nosso trabalho. Depois da guitarrinha eu volto. E olha que tem bastante coisa para a gente conversar hoje aqui no Faísca tá on. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, infelizmente a equipe do Vasco estagnou na tabela. Nas 2 últimas partidas, 2 derrotas. Uma derrota perante o rival, em que a equipe teve uma boa postura, uma boa dinâmica e ficou de ganhar e perder o jogo no detalhe. E infelizmente o detalhe pendeu para o lado do rival e o Vasco perdeu o jogo. Já na última quinta-feira, no confronto contra o Internacional, a equipe do Vasco jogou num nível que, até os 20 do primeiro tempo, aceitável. Depois que o Alan Patrick começou a desfilar dentro de campo, o Vasco sofreu demais e acabou sendo derrotado pela equipe do Internacional. E agora, o técnico Ramon Dias precisa remodelar essa equipe e ele, inclusive, na coletiva pós-jogo contra o Internacional, coloca que o Vasco precisa replanejar essa equipe. E eu entendo o que o Ramon Dias quer falar, porque da maneira que o Vasco se apresentou contra o Internacional, não tem a mínima condição e a mínima possibilidade. E olha que todo torcedor vascaíno ficou satisfeito com a maneira que o Vasco enfrentou o rival. Só que eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu seria covarde se eu viesse aqui criticar o Ramon Dias pela iniciativa de colocar o Payet como titular da equipe do Vasco. E eu fico bem tranquilo para falar isso aqui para você, torcedor, porque quem me acompanha aqui sabe que eu levantei a bandeira do Payet reserva logo que ele chegou, não vinha a condição dele ser titular da equipe do Vasco. Só que chegou um determinado momento que eu fiquei cobrando aqui a possibilidade do Ramon Dias criar algo para o Payet jogar. Só que eu tinha medo, e citei aqui também, que o Payet fosse o Alex Teixeira da Série B de 2022, que o Vasco tentou criar modelo de jogo, esquema tático, para que ele pudesse se integrar à equipe titular, e o Vasco numa batida acabou perdendo 8 jogos consecutivos fora de casa, tentando achar um melhor posicionamento para o Alex Teixeira. E eu tinha esse receio. Só que eu achei válida a ideia do técnico Ramon Dias. No domingo passado, contra o rival, ele colocou o Paulinho pela direita. Continuou no 4-1-4-1, com o Paulinho poucas vezes vindo por dentro. Já na partida contra o Internacional, que não deu certo, ele deixou essa equipe do Vasco mais espaçada. Ele montou um losango no meio de campo, não protegeu tanto as beiradas que a equipe do Internacional deitou e rolou, e na hora de compactar, na hora de fechar, o Alan Patrick pôde desfilar, porque a maneira com que o Vasco marcou foi uma maneira totalmente equivocada. Era Zé Gabriel aqui, Praxedes, Paulinho e Payet. Os 2 atacantes aqui, as 2 beiradas desprotegidas e o Alan Patrick desfilando nessa zona do campo aqui como se não houvesse amanhã. O que teria que acontecer aqui para interromper esse desfile do Alan Patrick? Peck descer de um lado, Payet ficar ao lado do Verratti, você fazer aqui 2 linhas de 4 bem compactada nessa equipe do Vasco e não dar esse espaço aqui para o Alan Patrick poder desfilar da maneira que ele desfilou. E olha, que você fazer essa marcação que não é por linhas, hoje no Brasil, pouquíssimos treinadores utilizam. Os mais
famosos, que têm mais grife aí, que trabalham nessa marcação por encaixe, são o Renato Gaúcho, no Grêmio, e o Cuca quando está trabalhando. E o Renato, quando pega equipes que têm muita qualidade do outro lado, sempre acaba levando um número elevado de gols. Por exemplo, quando o Grêmio, que inclusive venceu o nosso rival nessa semana, enfrenta jogadores técnicos, sempre acaba levando muitos gols. Foi assim desde 2019. Se a gente pegar os últimos confrontos do rival contra a equipe do Grêmio, o Grêmio sempre leva um número elevado de gols. Por quê? Porque essa marcação de encaixe precisa ser feita com jogadores com muita noção de marcação, muita velocidade, muita imposição física. E às vezes você não tem jogador disponível no elenco que possa executar. E nesse elenco do Vasco, você aí tirar um Praxedes para sair atrás de alguém para caçar, você tirar o Zé Gabriel da frente da área para fazer com que ele vá caçar, você pegar o Payet e tentar colocar ele para tirar e marcar alguma zona do campo, pode esquecer, torcedor. Isso aí volta com as linhas de 4 compactadas ou até uma linha de 5 atrás, quando o Berada desce para proteger aquele lado, porque senão o Vasco vai sofrer muito, mas muito mesmo. E assim, tem coisas que estão ficando cada vez mais claras. Nessa compactação, esquece de pedir para o Payet descer. O Payet está passando vergonha. O Payet passou vergonha contra a equipe do Coritiba quando ele foi fazer isso. Levou caneta, fez falta na entrada da área. No jogo da última quinta-feira, contra o Internacional, teve uma hora que o Alan Patrick tirou o Payet para dançar no lado do campo que eu fiquei constrangido vendo aquilo ali. Será que ninguém da comissão técnica do Vasco percebeu que não dá para tirar o Payet daquela zona do campo central lá e trazer ele aqui para trás, que ele passa vergonha? Ele não tem intensidade nenhuma. Eu entendo que o futebol mudou e hoje todos os jogadores presentes dentro de um campo precisam ter funções defensivas, sim. Só que ter função defensiva não quer dizer correr atrás do adversário, dar pique de 50 metros. Se o Payet ficar apenas ao lado do Verratti, ali, trabalhando os dois, fechando linha de passe do adversário, eu já me dou por satisfeito. O próprio Verratti, que tem muita mais mobilidade que o Payet, vez ou outra também desce para ajudar na marcação. Lembra da tal da caneta que ele levou do jogador do Bahia? Só que o simples fato dele atrasar o cruzamento do jogador do Bahia pela caneta que ele levou, talvez alguém já fechou no meio e não saiu o gol. Então não tem problema você descer lá para ajudar na marcação. Só que assim, você tirar o Payet para fazer isso lá, o jogador passa dele como bem entende. Então, para esse jogo especificamente contra o Goiás, eu estou muito preocupado porque o Vasco tem poucos jogadores de velocidade. O Vasco já tem o desfalque do Rossi, o desfalque do Marlon Gomes. Informação que o Flávio Dias trouxe ontem no News. Aliás, o Flávio, desde que esses jogadores foram para o DM, o Flávio já deixou claro que eles não fariam parte dessa viagem para os jogos contra o Goiás e contra o Cuiabá. O Marlon, talvez para a viagem contra o Cuiabá, talvez. Mas enfim, estão fora. Aí somados a isso, a ausência do Paulinho e a ausência do Eric Marcos. E quem me acompanha aqui também sabe o que eu penso do Eric Marcos. Tem que ter mais minutagem. É um dos poucos jogadores desse elenco do Vasco que tem capacidade de driblar um oponente, tem 1 contra 1 e com uma qualidade no cruzamento. Nesse elenco do Vasco, jogador que sabe driblar, tem 1 contra 1 e sabe cruzar, é Arara Azul, é Mico Leão Dourado. Infelizmente, são lacunas que não foram preenchidas e também não serão preenchidas até o fim do campeonato. Então, como montar essa equipe do Vasco para enfrentar o Goiás? Um Goiás, torcedor, que eu faço questão de trazer para você aqui a última escalação do Goiás, que perdeu de 5-3 aí para a equipe do Fluminense. Acompanha comigo aqui, torcedor. Tadeu, Maguinho, Sidmar, Bruno Melo e Hugo. Igor Meritão, Morelli e Guilherme Palácios. João Magno e Alano. É sério, torcedor. Infelizmente, o Vasco chegou num momento que, com todo o respeito que o Goiás merece, esse time do Goiás aqui, se o Vasco completo, ou o Vasco mesmo em dificuldades, tiver medo de enfrentar essa escalação do Goiás aqui, eu vou dizer para você que a situação está difícil. Com todos os desfalques, a gente ainda tem em campo um goleiro que a gente contratou da Europa, pagando milhões.
um zagueiro de Série A que a gente trouxe do São Paulo que tá mal. O Léo tá mal. Ninguém precisa ficar me cobrando que eu elogiava o Léo. E olha, eu faço um negócio do torcedor que é difícil assim de entender. Quando o jogador joga bem, eu elogio. Quando ele tá mal, eu digo que ele está mal. Não existe verdade absoluta no futebol. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Porque num determinado momento eu elogiava, agora eu não posso criticar. Isso cabe até pro Ramon Dias. Mas enfim, a gente tem disponível para domingo um volante que ganhou tudo no Atlético Mineiro, que é o Jair. A gente tem o Medel, que é um zagueiro de 2 Copas do Mundo. Nós temos a possibilidade de ter o Payet, um jogador da Eurocopa. O Verratti, que era o centroavante artilheiro do Campeonato Argentino. Será mesmo, torcedor, que nós vamos ter que pegar a bola, dar para o Goiás, jogar fechado e jogar apenas por uma bola, porque esse elenco do Vasco não consegue competir contra essa escalação que eu dei aqui? Qual desse jogador do Goiás aqui seria titular em 2, 3 equipes da Série A? O elenco do Goiás teria dificuldade de subir da B para A. Eu sei o que eu estou falando para você, torcedor. E a tabela mostra isso. O problema é que o Vasco montou uma equipe durante a competição. Porque se a gente estivesse com aquela equipe lá, que estava nas mãos do Barbieri, que também eu acho uma covardia, eu acho que o trabalho do Barbieri não foi bom. Agora, as peças que o Barbieri tinha nas mãos, para as peças que o Ramon Dias tem agora, é uma outra equipe completamente diferente. Então, assim, o Ramon Dias tem que criar um mecanismo para o jogo de domingo, em que o Vasco possa tentar jogar, e o Vasco precisa jogar, porque se essa história do Vasco é jogar por uma bola, o empate é do Goiás domingo, porque o Goiás continua na frente do Vasco. Então, eu vejo que o Ramon Dias vai precisar fazer uma equipe que compete, ele usa uma expressão na coletiva pós-jogo contra o Internacional, vamos pelear. Claro, Ramon Dias, nós temos que pelear, mas nós temos também que botar a bola no chão e jogar a bola, porque nós vamos puxar contra-ataque com quem? Nós vamos infartar o Peck. Só sobrou o Peck. Praxedes é lento, Jair é lento, Payet é lento, Verratti é um centroavante de 1,90 m. Se a gente quiser jogar fechadinho e ficar dando bico para ver se o Peck resolve lá para nós, vai ficar muito difícil. Então eu vejo que essa equipe do Vasco tem qualidade para tentar ficar com a bola, alguns jogadores. E eu tenho outra coisa, qualquer opção que o Ramon colocar em campo no próximo domingo, eu estou fechado com ele. É ele que treina, é ele que acompanha os jogadores. Se ele quiser colocar o Paulo Henrique na segunda linha para tentar ser esse jogador mais espetado, com o Peck de um lado, o Verratti, e fechar o meio de campo aí, fechar no sentido que eu digo, voltar para o tripé de volantes com Zé Gabriel, Jair e Praxedes, ok? Se ele tiver a ideia de colocar 3 zagueiros, mas não é aquele 3 zagueiros clássicos que todo mundo está acostumado. Coloca o Medel na frente dos zagueiros ali para morder mais, para chegar um pouquinho mais. Volta o Maico na bola aérea, que a equipe do Goiás é muito boa nesse jogo aéreo. Tem, por exemplo, aí o Matheus Babi, que era do Botafogo, que é um jogador muito bom no jogo aéreo. O João Magno é outro jogador muito alto da equipe do Goiás. Então, se daqui a pouco ele tiver essa ideia aí de jogar com esses 3 zagueiros para liberar um pouco mais Paulo Henrique e Piton para ter esse corredor, para achar o Verratti dentro da área, também tá ok. Se ele colocar 4 volantes no meio de campo, Zé Gabriel, Jair, Cocão, liberar um pouquinho mais o Praxedes, Verratti e Peck, também tá liberado. Eu aqui não vou dizer aqui uma equipe que eu cravo que essa aqui tá ok. A única coisa que eu cravo é que não dá para ter uma postura covarde. Tem que jogar, tem que competir, tem que lutar. E para isso precisa ter jogadores com saúde, porque o Vasco tem muitos jogadores dentro de campo que, olha, até embalar, até fazer ar, demora para chegar no gol adversário. Então, torcedor, que o Ramon Dias tenha essa noção, e eu acredito muito no bom resultado amanhã. Só que, taticamente, o Ramon precisa melhorar algumas coisas. A fragilidade que ele mostrou com o Internacional. O Alan Patrick saiu do jogo sem receber uma marcação. Desfilou, brincou dentro de campo. Eu lembro do jogo do turno, no Beira-Rio. Eu estava presente lá com o Flávio Dias. Com 10 minutos do primeiro tempo, o Zé Gabriel estava voltando à titularidade da equipe do Vasco. Ele entrou no clássico contra o Flamengo, ficou 2, 3 meses aí afastado, voltou no clássico contra o Flamengo e foi titular nesse jogo. Ele deu uma porrada no Alan Patrick com 10 minutos, que o Alan Patrick sumiu do jogo. Em São Januário lotado, o Vasco ali cheio de jogadores que poderiam dar uma chegadinha no Alan Patrick, mas a gente tá aqui, presta atenção que a gente... Não,
O Alan Patrick desfilou. E esse comando para marcar o Alan Patrick, eu poderia ter vindo da comissão técnica, mas os jogadores ali dentro de campo também poderiam se resolver. Será que um Léo, um Medel, um Zé Gabriel, um Jair, um Paulinho, um não poderia chamar a atenção do outro? E vamos encurtar o espaço aqui, da maneira que está aqui, o cara está desfilando, está deitando e rolando. Enfim, eu acho que tem muita coisa aí que precisa ser conversado, até porque treino de campo não tem mais tempo. Agora é jogo em cima de jogo. Agora, o que eu quero do Vasco é a postura que teve contra o rival, a postura que teve contra o Fortaleza, de marcar, de pegar em cima e de jogar. Se for para lá, para tentar jogar por uma bola, puxar contra-ataque com essa velocidade que esse elenco do Vasco apresenta, vai ficar muito difícil. Beleza, torcedor vascaíno? Senta o dedão no like aí, deixe o seu comentário aí embaixo, por favor, que é muito importante para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. E amanhã a gente se encontra aqui no melhor pré-jogo do YouTube Vascaíno, 15h15, já com essa escalação do Ramon. Mais uma vez, Ramon, você tem carta branca, faça o que você achar melhor, só não deixe essa equipe do Vasco enterrada e tão estática. O Vasco precisa de saúde dentro de campo. Valeu, galera. Tamo junto. Até amanhã aqui para esse Vasco e Goiás. Valeu. Levantamento para Roberto Dinamite sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!